Boa tarde. Nesta apresentação, vamos falar sobre a atividade proposta na disciplina de Conformação Mecânica, ministrada pelo professor Anderson Ulisses. O tema que vamos abordar é a rota do aço, da siderurgia à peça final, um percurso fundamental para entendermos como o aço, um dos materiais mais utilizados na engenharia, é produzido, processado e transformado em componentes prontos para o uso industrial. Os participantes do grupo são o Gustavo Firmino, o Eduardo Fargnoli e o Vinícius Fargnoli. A peça escolhida pelo grupo foi o martelo de aço, e a partir de agora, então, vamos discorrer um pouco mais sobre esse assunto. Inicialmente, é importante a gente ver qual é a utilidade, para que o martelo é utilizado. Ele é uma ferramenta muito versátil, usado tanto em tarefas simples do dia a dia, quanto em operações industriais pesadas. Por isso, precisam ter diferentes características de desempenho, o que exige materiais e processos de fabricação específicos para cada aplicação. Na construção civil e na carpintaria, o martelo é utilizado para fixação e remoção de pregos, além de corte e assentamento de tijolos. Na mecânica e na indústria em geral, ele é utilizado para moldagem de metais e instalação de rebites, além de trabalhos delicados com talhadeiras e punções. Além disso, em indústrias de alta exigência, como a automotiva e a aeroespacial, o martelo é utilizado no ajuste de painéis, montagem e conformação de chapas. Com relação à seleção de material, é algo bastante importante, que é a escolha de qual aço será utilizado. Esta tabela que nós fizemos mostra os principais tipos de aço, além de trazer sua composição química, suas propriedades mecânicas, características notáveis e aplicações típicas. Com relação agora ao aço carbono SAI, o 1045, ele é composto por carbono e manganês, aqui temos as porcentagens. Ele contém uma resistência à tração que varia em torno de 570 a 700 megapascal. Ocorre essa variação na resistência à tração e na dureza referente ao tipo de tratamento que esse martelo pode sofrer. Então, falando agora um pouco sobre a dureza, ela varia de 170 a 210. Suas características mais notáveis são a soldabilidade e usinabilidade, e a sua alta resistência ao impacto. E ele é utilizado, em geral, na construção, na carpintaria e na mecânica. Agora, com relação ao osso liga AISI 4140, ele é composto por carbono, molibdênio e o manganês. Ele contém uma resistência à tração de 655 megapascal e uma dureza de 197. Ele é marcado por ter uma alta tenacidade, uma resistência à fadiga e abrasão e ser muito versátil. Ele é utilizado em alta performance, em componentes de máquinas e eixo. Com relação ao aço ferramenta AISI 2741, ele é composto por cromo, por molibdênio e também pelo vanádio. Ele contém uma dureza de 40 e ele é marcado por ser resistente ao choque. Ele é muito utilizado, uma suas principais características é o trabalhar quente e resistente a alto impacto, e ele é utilizado em prensas de forjaria, marteletes pneumáticos e punções. Com relação ao aço inoxidável, sua composição tem mais de 10,5% de cromo, ele contém uma resistência à tração que varia de 500 a 800 e uma dureza que varia de 200 a 600. Ele é marcado por ter uma resistência à corrosão e ter uma limpeza fácil, e ele é muito utilizado em moinhos, em indústrias alimentícia e farmacêutica. Boa tarde, professor. Meu nome é Eduardo e eu vou falar um pouco sobre o processo de siderurgia da nossa rota do aço. E ele consiste em 4 etapas principais, que é a preparação das matérias-primas, a etapa de redução, de refino e de laminação. Primeiro, para a preparação das matérias-primas, a gente vai preparar o nosso combustível através do carvão mineral na coquearia, onde o produto é o coque. E para isso, nosso carvão mineral, junto com alguns outros componentes, são colocados dentro de um forno, onde ele permanece de 16 a 18 horas, sem o contato com oxigênio, e assim a gente produz o coque, que é um combustível mais eficiente. A partir disso, a gente vai produzir nossa matéria-prima, que é o sinter, e para produzir o sinter a gente utiliza minério de ferros, fundentes e finos de cox,
onde a gente vai para um processo que chama sinterização, onde a gente faz uma aglomeração a quente desses materiais e produzindo o sinter. A partir disso, a gente junto o coque produzido e o sinter, a gente coloca essas duas matérias-primas no alto forno, onde vai ser produzido o ferro cruza através da redução. A partir da produção do ferro gusa no alto forno, a gente passa para a aciaria, onde a gente vai produzir o aço líquido. Para produzir o ácido líquido, o ferro gusa ele é primeiro transformado a partir de conversores, onde o oxigênio é injetado diretamente no ferro gusa, e assim a gente produz o aço líquido. Essa imagem é mais ou menos um resumo de todo o processo, onde a gente acontece a redução, acontece a preparação da matéria-prima, depois as matérias-primas, que é o combustível e o ferro, o minério de ferro, vão para o alto forno, depois do alto forno vai para a aciaria, e a partir da aciaria a gente vai para o lingotamento, ou laminação. É um processo de conformação, a gente vai dar formato para esse aço líquido que a gente produziu na aciaria. Aí, de acordo com cada material, ou cada destino, a gente decide o formato. Para o nosso atual aqui, que se trata do martelo, a gente faz o lingotamento contínuo e a gente transforma esse aço líquido em tarus. Boa tarde, professor. Dando agora continuidade à nossa apresentação, a gente vai para a parte do processo de conformação. No caso, para a gente fazer o martelo, para fabricar o martelo de aço, o principal processo de conformação é o forjamento. E agora falando um pouquinho do forjamento, que é uma técnica milenar, ela trabalha com a conformação plástica. O material ele não volta para suas antigas propriedades, formatos. E para fazer esse forjamento, a gente tem duas técnicas, né? Dois maquinários, que é o martelo de forja, que são golpes de impactos controlados, e as prensas, que é um esforço de compressão sobre a peça. No caso, a prensa ela tem velocidades mais baixas, né? Mais lentas de velocidade. E geralmente, antes de esses procedimentos, tanto no martelo quanto na prensa, ele é prescindido de aquecimento do material. Além disso, esse processo evita rachaduras, ele refina a mixtura do material, realinha os grãos e elimina falhas e inclusões, resultando em um metal mais duro e resistente. Bom, agora dando continuidade na parte de tratamentos térmicos, que após o forjamento, né, a cabeça do martelo, ela passa por uma série de tratamentos térmicos. Primeiro temos a normalização, que consiste em aquecer o aço um pouco acima da sua temperatura crítica, em seguida resfriá-lo ao ar. Segundo, temos o recozimento, aquecendo o aço até a temperatura crítica e resfriando o mais lentamente possível. Já a têmpera, temos o aquecimento do aço a uma temperatura no campo austenítico, seguido de um resfriamento rápido em um meio de têmpera, água, óleo ou ar. E quarto, temos o revenimento, realizado imediatamente após a têmpera, que é o reaquecimento do aço temperado a temperaturas inferiores, seguindo do resfriamento. Temos também aí, por último, né, por fim, a martêmpera, que é a austenitização, seguida de um resfriamento brusco até uma temperatura um pouco acima da faixa de formação da martensita. Bom, agora como justificativas técnicas, a gente tem que, para entender o porquê fazer esses tratamentos térmicos, né, temos que a normalização e o recozimento, ele vai preparar, a preparação do aço antes do endurecimento. No caso, a normalização reafina grãos e alivia tensões, e o recozimento amolece o material, facilitando a usinagem e o acabamento. Já a têmpera confere alta dureza superficial para resistir ao desgaste e à deformação. O revenimento reduz tensões internas da têmpera e aumenta a tenacidade, evitando fraturas. E a martêmpera, variante da têmpera, né, que minimiza distorções e é ideal para peças com geometrias mais complexas. E por fim, as nossas fontes que a gente usou para o trabalho, desde para entender o forjamento como ele é, até as etapas de produção do aço e da siderurgia. Além dessa do aço carbono, para entender o martelo em si, o martelo de aço. E é isso, professor. Muito obrigado e boa tarde.